Dando continuidade ao primeiro congresso virtual sobre ciências contábeis, com o tema A Contabilidade em Tempos de Pandemia, hoje nós vamos abordar um assunto sobre os desafios e oportunidades do profissional contábil em um cenário de diversidades. Também gostaria de parabenizar no dia 25 de abril o Dia do Profissional Contabilista. Todos vocês que estão nos assistindo ou são ou serão futuros operadores da ciência contábil. O objetivo principal da nossa conversa de hoje é que todos possamos sair dessa crise o mais rápido possível e com o maior número de empresas abertas e empregos garantidos. Gostaria de agradecer principalmente, inicialmente, a presença dos nossos dois palestrantes nesse momento, o Sr. Assir Mores Edlin, que foi o primeiro professor das disciplinas de ciências contábeis dos cursos de gestão da então Faculdade Campo Real. Também ele foi um dos idealizadores do Safari, que é a aplicação, um jogo de empresa que é a aplicação de todo o conhecimento da área de administração na parte mais específica de cada curso. Assir. Obrigado pelo convite, professor Nivaldo. Saudação ao José Nildo, que está conosco. E também a nossa especial saudação a todas as pessoas que nos acompanham nessa jornada. Nós ficamos muito honrados por receber esse convite, especificamente do professor Nivaldo, a coordenação do curso de Ciências Contábeis da Campo Real. E ficamos à disposição para bater esse papo descontraído. Vamos falar sobre esse temário que é tão interessante, né? Principalmente as diversas oportunidades que tendem a surgir e que já estão surgindo nesse contexto de pandemia e nesse momento crítico que nós estamos vivendo. Nós vamos tentar nessa conversa levantar algumas possibilidades, algumas oportunidades aí para que as pessoas que nos acompanham possam de repente se inspirar, né, professor? Com certeza. Também nós temos conosco aqui José Nildo João de Araújo. Ele atualmente exerce suas funções como contador aqui no Escritório de Contabilidade aqui em Baracoa, no Paraná. E a última função que ele exerceu foi também auditor do Sicob, em Florianópolis. Nildo, seja bem-vindo. Muito obrigado, primeiramente, né? É uma honra para mim participar desse congresso. Obrigado, professor Nivaldo, pelo convite. Também presto minhas saudações ao professor Assir, né? E eu espero contribuir para quem está assistindo, os estudantes de ciências contábeis, um pouco com a minha experiência nesse cenário que estamos vivendo atualmente. Para nós começarmos esse debate, eu gostaria de deixar uma pergunta que possa te inquietar, que possa despertar um interesse em você e possa despertar o teu espírito crítico. Você, como operador da ciência contábil, pode contribuir de que forma com a humanidade? Então, esse questionamento deixo para você no início da nossa conversa, para que o que nós vamos explanar, de alguma forma, possa contribuir para a tua formação profissional, que agregue valor para você como futuro profissional, mas principalmente, não apenas para você deixar o seu like lá para nós, mas principalmente para você adquirir conhecimento, que isso que importa para nós. Nós não precisamos aqui que você vá lá e se inscreva no nosso canal, precisamos que você adquira conhecimento e esse é o principal objetivo nosso aqui hoje. Nós dividimos a nossa conversa em dois blocos. No primeiro bloco nós vamos pegar mais um enfoque profissional do administrador, do empresário. Quais são os dramas, quais são as consequências e quais são as oportunidades que o profissional empresário está enfrentando nesse momento. E esse debate é sobre a economia criativa e contabilidade inovadora, com a apresentação de alguns cases de empresas que se reinventaram para superar essas adversidades que nós estamos enfrentando atualmente. Então, inicialmente, gostaria de algum comentário do professor Assir sobre os investimentos e inclusões de mídias sociais como poderosa ferramenta de marketing e reinvenção, principalmente a que nós usamos muito o Instagram, né? Então, professor, nós podemos ver uma forma de vender produtos ou serviços pela internet? Sem dúvida, professor Nivaldo. O Instagram hoje, se vocês procurarem fazer uma pesquisa hoje, é considerado por muitos especialistas como uma das mais poderosas ferramentas de atingimento social, atingimento de massa, atingimento de potenciais usuários e compradores para qualquer tipo de produto ou serviço. Por quê?
porque é uma mídia que trabalha basicamente com imagens. E as pessoas que são usuários, que são pessoas que têm conta no Instagram e que seguem determinados perfis pessoais, mas principalmente perfis empresariais, elas gostam de gastar tempo, e os tempos mais variados, como logo após o despertar, quando ainda está na cama, aquele tempinho após o almoço, de descanso, de repouso, um período que antecede aquele momento que a pessoa espera dar aquele sono para dormir à noite, e muitos que sofrem de insônia também ficam acessando essas mídias e vendo essas fotos, essas ofertas de produtos de madrugada, esperando vir o sono ou quando perdem o sono. E mais do que isso, existem hoje diversos treinamentos, estamos falando do Instagram, mas poderíamos falar do Facebook, poderíamos falar de outras ferramentas, o próprio TikTok hoje que está surgindo muito forte, né? E existem pessoas que acabaram se especializando nessas mídias e que ensinam a fazer com que essas mídias sociais possam se tornar poderosíssimas ferramentas de divulgação de produtos ou serviços, com links que levam para os sites das empresas e diversas outras ferramentas, como estudos que fazem inclusive de quais são os melhores horários para você postar determinadas mídias, esses links que levam para o site de conversão, de engajamento. Mudou na verdade o tipo de conversa hoje, né? Existem também segmentações que falam sobre o que deve ser escrito, que não devem ser mensagens muito longas, e principalmente também trabalhar a qualidade das fotos. Eu diria, professor Nivaldo, que essas mídias sociais hoje, nesse momento de pandemia, é uma grande saída para as empresas. E os contadores, eu acho e acredito plenamente que não podem se abster dessa ferramenta. Os contadores, como sendo aquelas pessoas que são os orientadores, os conselheiros dos empresários, eles têm que estar alerta para essa tendência e tentar muitas vezes abrir a mente do empresário e até mesmo ensinar algumas ferramentas básicas para que esses empresários possam usar essas mídias sociais para o prol e para o bem das empresas. E também podemos falar a respeito do WhatsApp. Hoje existem inúmeras ferramentas que usam o WhatsApp, que é uma ferramenta do Facebook, para divulgar os produtos de maneira gratuita, de maneira expressa, de maneira online, onde você investe numa formação de uma rede que, quando o cliente acessa os teus produtos ou serviços, a tua empresa, via site ou via qualquer outro recurso, ele deixa lá o seu telefone, que é o seu número do WhatsApp, e você consegue então estabelecer esse link, onde você pode mandar fotos, você pode mandar mensagens, você pode convidá-lo a conhecer uma determinada promoção que você lançou na sua empresa na determinada semana, quinzena ou uma promoção relâmpago. Então existe todo esse ferramental que eu entendo que o empresário não pode deixar lançar mão desse ferramental como uma poderosa frente de recuperação de faturamento. Porque as empresas, infelizmente, nesse período de distanciamento, nesse período de lockdown, em alguns casos, nesse período onde as empresas ficaram fechadas, e muitas delas ainda permanecem fechadas, você tem que ter um ferramental para chegar até o teu consumidor, até a pessoa que está interessada ou que necessita daquele produto ou serviço que você tem disponível. Perfeito. Milton, se você tem alguma consideração sobre essas ferramentas de mídias sociais, mais especificamente, você como contador, você tem usado essas ferramentas, o WhatsApp, para contato com os empresários? Sim, nesse momento assim que estamos vivendo atualmente, né, os contatos, assim, que muitas empresas dispensaram seus funcionários para fazer o home office, né? Qual o auxílio que os funcionários têm, ou até o empresário mesmo que foi para o home office, via WhatsApp. Pegar o WhatsApp, mandar mensagem para o contador, tirar uma dúvida com o contador, até mesmo chamada de vídeo.
tudo isso hoje em dia, essa própria ferramenta, ela disponibiliza tudo assim, questão gratuita, assim. Hoje em dia é muito acessível, né? E assim, podemos usar também a questão do Instagram, né? Nesse lockdown, essa quarentena, né? Um exemplo são as lojas de roupas, onde teve um momento que fechou, o público não poderia ter acesso, né? O contador que teve aquela expertise na questão assim, usa a rede social. Então assim, eu posso usar aqui, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então no caso, você posta ali uma coleção nova no seu Instagram e já, ao mesmo tempo, a pessoa que se interessa ou até dá uma curtida, você pode já entrar em contato, viu? Eu posso levar até você, eu posso levar alguns modelos até você, alguns tamanhos até você, sem compromisso nenhum. Então assim, não deixou o seu produto chegar até o consumidor final. Uma situação em complemento ao que o José Nildo está falando, foram essa imensa oferta de lives que aconteceram através do Instagram e também você usar também o WhatsApp como essa ferramenta de você poder trocar imagens e poder fazer pequenas conferências com até 4 pessoas através do WhatsApp com imagens. E muitas empresas, inclusive, usaram as lives do Instagram, que são lives que podem atingir até 1 hora, justamente para prestar um serviço de assistência técnica, um serviço informativo sobre determinado produto ou serviço, onde você convidava um expert, uma pessoa que tinha o conhecimento em determinada área, dentro do teu objeto social, dentro do produto ou do serviço que você vendia, e trazia um universo tremendo. Nós temos alguns segmentos de prestação de serviço, como serviços de psicologia. Nós vimos muitas lives assim, onde trouxeram muitas informações fundamentais para mães que estavam desesperadas com o filho há mais de 2 meses trancado dentro de casa, tendo que assistir às aulas através de recursos audiovisuais, aulas gravadas, aulas ao vivo, através do Zoom, através do Skype e outras ferramentas, né? E essas psicólogas começaram a dar orientações, né, para as mães administrar os filhos dentro de casa nesse momento, né? Filhos que não queriam fazer a tarefa, filhos que não se interessavam em acordar cedo para continuar com aquela rotina de estudos, né? Então eu acho que hoje essa ferramenta de lives no Instagram está tremendo. Eu tenho acompanhado muitas pessoas que eu sigo com temários extraordinários, temários de interesse. Então eu acho que isso, professor, os nossos colegas da contabilidade, né, nós somos aqui 3 bacharéis em ciências contábeis, temos que incentivar a você que nos assiste, que se interessa pela ciência da contabilidade, para utilizar esse ferramental que está aí disponível e muitas vezes gratuito. Perfeito. Além, nós falamos muitas vantagens nesse momento, né, desse serviço do delivery, né? Vocês consideram se existe alguma desvantagem no delivery nesse momento de pandemia ou em qualquer momento, afinal de contas? Bom, desvantagem, eu acredito que alguns segmentos teve sim. Na questão assim, não é fácil, um exemplo, uma empresa que tem um segmento de repente assim, uma transportadora, um exemplo, não tem como oferecer essa questão do delivery. Certo. Mas houve mais oportunidades, ao meu ver, com empresas com delivery, na questão já existia a questão de lanche, então assim, aumentou muito a demanda porque as pessoas não poderiam sair fora da sua casa, né? Então aumentou bastante a demanda e consequentemente acabou gerando mais empregos para pessoas que aproveitar essa oportunidade. Para quê? Eu vi pessoas fazendo delivery com carro, com bicicleta, apesar que já existia, mas cresceu bastante com essa quarentena, né? Para você ter uma ideia, professor Nivaldo, eu tenho ido muito à Europa em função do meu trabalho, Estados Unidos, mas principalmente na Europa. O delivery de bicicleta é muito popular na Alemanha, na Itália, na Espanha e outros países europeus que não faz tanto frio, talvez, enfim. Mas mesmo
Uma ocasião eu pedi delivery na Alemanha, eu fui participar de uma feira e estava uma temperatura baixa e o rapaz chegou de bicicleta, porque o lugar que eu pedi, que o aplicativo me levou, era 2 quadras da onde eu estava hospedado. Mas eu entendo o seguinte, o delivery hoje deixou de ser um bico e passou a ser um trabalho que muito em breve vai ter uma regulamentação muito específica com relação à questão de atendimento, à questão do cumprimento das normas sanitárias. Por exemplo, antes você chegava com o POS, né, que é a chamada maquininha, o Point of Sales, que muita gente chama de maquininha, e você não tomava aquele cuidado com a higienização. Então, as pessoas que hoje trabalham no delivery, muitas vezes elas chegam já com um stretch film cobrindo o teclado e mesmo assim passam um álcool 70 ali para fazer a higienização. Muitas vezes antes dessa transformação do delivery você recebia uma pizza na tua casa completamente desfigurada porque o motociclista passava reto nas lombadas, sem aquela precaução de chegar o alimento com qualidade. E hoje a gente percebe que a mesma qualidade que um cozinheiro entrega na boqueta de um restaurante para que o garçom leve até a mesa, é o mesmo cuidado que o motociclista ou o entregador tem para entregar uma comida com uma boa apresentação, mas principalmente uma comida que chegue quente, que chegue ainda em condições de consumo muito parecidas com aquela que você iria verificar se você estivesse presencialmente no restaurante. Quando você fala em vantagens ou desvantagens do delivery, eu só vejo oportunidades. Mas, se nós formos analisar, o delivery tende a tirar pessoas daquele convívio do barzinho, do restaurante, daquela troca de experiência, dos happy hours, porque as pessoas, de certa forma, pelo menos num curto prazo, aí, que eu acredito que deve demorar aí, de 6 meses a 1 ano, as pessoas vão ficar mais reclusas e não vão sentir esse entusiasmo para se reunir e tal. E o delivery tende a tirar um pouco essas pessoas desse convívio, né? Justamente por essa facilidade de você receber em casa a tua encomenda, o teu alimento, qualquer outro produto. Nós temos uma mudança cultural, né? Porque tudo que nós tínhamos um hábito de fazer, nós estamos mudando a nossa forma de pensar e de agir. Então, o delivery é uma inserção que a gente está tendo nas nossas vidas, né? Todos nós temos... Agora, Nivaldo, só para finalizar essa questão do delivery, os contadores vão ter que ficar muito espertos nessa questão, porque se você tiver um cliente teu que contratou terceirizado ou equipe própria para fazer as entregas a domicílio, tem que se cercar de uma série de cuidados e uma recomendação que eu acho que deve ser seguida é você fazer um bom seguro de vida para esse colaborador, porque um cara que de repente fazia 100 quilômetros num dia, ele passa a fazer 250. Então o risco aumenta, risco de acidente de trabalho nesse caso, né? E nós como contadores temos que orientar muito bem os nossos clientes nesse sentido, fazer um seguro de vida para o veículo, para a motocicleta, para o seguro de vida, para o colaborador. E também nós temos que orientar os nossos clientes na questão da embalagem. A questão da embalagem, a gente tem visto que tem algumas embalagens que estão chegando para produto pronto para consumo, que existem alguns questionamentos com relação à parte da insalubridade. Por exemplo, uma embalagem de isopor que já vem a comida naquele contato com o isopor, tem que tomar muito cuidado com a questão da higiene, a questão do pó acumulado, dependendo das condições que essa embalagem estava armazenada, e também a questão que o isopor ele é um derivado do petróleo. Então tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso, porque daqui a pouco o teu consumidor ele não pensa nisso, mas você pode de repente estar submetendo ele a algum tipo de risco se você não selecionar bem a embalagem que você vai acondicionar o teu produto. E eu acho que nós, como sendo os orientadores mais próximos dos empresários,
nós temos que não ficar atentos só aos números, a parte da contabilidade fiscal, mas também nós teremos que ir até as empresas e de repente com um olho clínico, uma pessoa de fora que não está acostumado de repente com aquela realidade do dia a dia da empresa, você chegar e questionar o empresário no sentido de falar: será que essa tua embalagem transmite uma sensação de higiene e segurança para quem está recebendo? E vou mais longe, eu recebi semana passada na minha casa um yakisoba, que é uma comida popular que todos conhecem, que ela vinha numa embalagem daquela de alumínio, dentro de um recipiente do mesmo tamanho de isopor, talvez para manter o calor e não deixar vazar. E além disso, o camarada colocou dentro de uma caixa de papelão, que sobrava mais da metade da caixa, aquela embalagem. Então existia 3 embalagens. Eu fiquei fazendo o custo na minha cabeça e falei assim: coitado desse empresário, ele não fez o cálculo do impacto que essas 3 embalagens vai dar no produto dele. Às vezes ele acha que está tendo lucro e na verdade ele está empatando, às vezes até mesmo tendo prejuízo, de forma que ele dimensionou errado. Tinha 3 embalagens e além disso uma sacola, 4 embalagens. Eu comecei a tentar pensar que uma caixa daquela de papelão custa pelo menos uns R$2, fora as outras embalagens. Eu calculei que ali tinha uns R$3,50 de embalagem num produto que chegou na minha casa por R$15. Eu fiquei preocupado. Então nós temos que também ficar alerta com relação a essa questão, falando em delivery também, de estimular o nosso empresário, ou até mesmo nós ajudarmos o empresário a ele ter um cálculo muito profundo, muito aprofundado e muito analítico dos custos, para saber também se ele não está trocando 6 por meia dúzia. Perfeito. Ou até mesmo tendo prejuízo. Perfeito. Então todas essas visões que nós estamos passando para vocês assim, é uma visão mais empresarial, mas que vai te ajudar muito, porque no dia a dia que você está atendendo o teu cliente, você também é cliente dele, porque nós consumimos os produtos dos nossos clientes que nós atendemos. Então muitas vezes você está consumindo um produto e você vê uma oportunidade de melhoria dessa, você não pode se omitir e não passar a recomendar, né, orientar. Mas o que você tem a ver? Você não é, o contador não tem a ver com medida de vigilância sanitária. É perfeito. Nós temos a ver com custos. Se nós podemos otimizar, minimizar o custo para aumentar o lucro, por que não fazer essa recomendação? Uma outra questão é como as formas de pagamento. As formas de pagamento que nós temos agora nessa nova fase, assim, elas mudaram muito, porque antes você pagava muito no dinheiro, ou então fazia a conta parcelada. Como está sendo agora? Eu posso falar um pouco sobre isso, se você me permite, rapidamente, porque eu tenho sido procurado por muitos amigos meus no seguinte sentido. Assim, antigamente, o histórico de vendas da minha empresa, em termos de mês de pagamento, era mais ou menos assim: 30% dinheiro, 30% débito e 30% crédito para o vencimento ou parcelado. E eu estou percebendo, eu vi um depoimento de um amigo meu essa semana que dizia assim: depois que voltou a abrir o comércio, ali por final do mês de abril, que algumas prefeituras liberaram o comércio para funcionar com algumas restrições, eu percebi que o dinheiro sumiu e o cara estava tentando interpretar aquela situação, né, o empresário. Por que aumentou a procura por venda parcelada no crédito? As vendas no débito diminuiu e o dinheiro praticamente sumiu. É fácil de talvez entender isso. As pessoas, mesmo aquelas que têm o dinheiro no bolso, ou em casa, ou até mesmo no banco, elas estão ainda um pouco receosas, né? Então, de repente, estão preferindo usar o seu fornecedor como fonte de financiamento, parcelando. Quem parcelava às vezes em 2 vezes, começou a parcelar em 4, 5, 6 vezes talvez. Tem ofertas até em 10 vezes, né? Então, isso é um fenômeno real, não tem como fugir disso. Mudou o paradigma de consumo na questão de formas de pagamento, como você estava falando. Aonde que o contador pode entrar nesse momento? Na minha opinião, o contador tem que mandar uma circular para o seu cliente, talvez
num primeiro momento, sugerindo a ele que procure o banco onde tem o seu adquirente de meios de pagamento. Hoje é muito comum você conversar com o teu gerente, que já te dá a consultoria ali do teu POS, se pode ser, quanto que custa a antecipação daquele numerário. Então você pode até vender em 6 vezes, mas quanto custa para antecipar para receber no dia seguinte, mesmo aquela venda parcelada em 6 meses. Primeiro você tem que orientar o teu cliente do teu escritório de contabilidade, ou se você trabalha numa empresa que tem contabilidade própria, para procurar expandir os meios de pagamento. Se você estava acostumado a vender só no vencimento, você tem que abrir 3, 6, 10 vezes quantos for o perfil do teu cliente. Mas principalmente no segundo momento, depois que você expande as possibilidades de pagamento, seria você, primeiro, negociar taxas. Minha gente, vocês não têm ideia como baixou o movimento dessas grandes administradoras e adquirentes de cartão de crédito, como Visa, Master, Elo, American Express, Diners Club. Diminuiu pelo menos 60% o movimento, porque as pessoas passaram a ficar mais em casa e passaram a consumir menos. Você não tem ideia como essas grandes adquirentes de cartão de crédito estão disponíveis em parceria com os bancos, que são os operadores, a negociar taxas. Esses dias eu perguntei para um amigo meu, professor, quanto você paga no teu custo do teu cartão? Ele falou, eu fiz uma negociação recentemente, lá eu pagava 3,24 e agora baixou para 2,5. E eu falei assim, e se eu te falar que se você chegar para o banco e oferecer, negociar com eles, você consegue baixar para 1,5 no crédito e 0,90 no débito. Meu Deus do céu, meu débito é 2% e o meu crédito é 2,5%, eu achei que estava fazendo um belo negócio. Falei, vai lá no banco, negocia com o teu gerente, pede para ele aí 0,90, 1% no débito e 1,5% no crédito, ele vai fazer para você. E vai te fazer lá 1,7 de 2 a 6 vezes, com certeza. Meu amigo, lá de Cascavel, no Paraná, me ligou na semana seguinte e falou, Assir, eu te devo uma cerveja. Eu fui lá, o gerente me pediu um dia de prazo, no outro dia me ligou dizendo que estava implantado já essa tarifa. E ainda orientei ele para que tentasse negociar alguma coisa em termos de 0,65, a cabeça cheia com o business dele, preocupado em vender, preocupado em receber, preocupado com recursos humanos, que ele não se preocupa nessa parte que escoa dinheiro pelo ralo que você não sabe, que é o custo do teu adquirente de cartão de crédito. Então nós temos que, como contadores, estar muito alertas nesse sentido. Eu imagino que lá no teu escritório, José Nildo, tem muita gente que não sabe lidar com essa questão, não é? Não sei o que você enxerga nesse cenário de adquirente de cartão, por exemplo. Sim. Lá acredito que muita gente não tem esse conhecimento, essa questão, essa visão, né? Também só complementando o que o professor Assir falou, hoje em dia as pessoas vão começar a perceber que ela não precisa sair de casa para resolver a sua vida. Então assim, os bancos já estavam oferecendo questões de serviços digitais, tiveram que de uma hora para outra expandir essa questão. Então toda essa questão de negociação de taxa, essa questão que o professor Assir comentou, hoje em dia está tudo digital. Você consegue ali pelo seu internet bank negociar direto com o teu gerente. Você não precisa, porque assim, às vezes o empresário está tão ali no seu negócio ali, eu não vou sair para ir no banco, uma fila que está no banco, o contador orientando essa questão. Você pega o seu internet bank, entre em contato com o seu gerente, que no mesmo dia você consegue resolver. E muitas vezes já está implantado automaticamente uma taxa mais diferenciada, que basta você aderir, como você mesmo falou, meio que de forma online, e sem muitas vezes nem precisar da intervenção do gerente. Então fica essa dica, né, professor Nivaldo? Com certeza. Olha só, e nesse sentido, ainda continuando o nosso debate, eu gostaria de saber com vocês a percepção que vocês estão tendo com relação à implementação de controles de tarefas e rotinas, né, no home office. Porque nós estamos falando muito dessa migração das mídias sociais, tanto por parte do cliente, né? E agora, como será que o empregado, o funcionário, o colaborador, ele está se sentindo com a implementação de ter que trabalhar na sua residência? Bom, assim, o que eu tenho percebido é que muitas empresas não teriam uma condição de oferecer o home office para o seu funcionário. A questão, o funcionário não tem
todas as ferramentas necessárias para trabalhar de casa e de repente ali também o empresário não tem uma ligação assim direto com o seu produto para poder ter um home office, né? Muitas empresas se aderiram ao home office e se adaptaram muito bem. O que eu tenho percebido, houve a questão assim, um rodízio na questão assim, entre o home office e o trabalho interno. Então assim, você faz uma parte home office que consegue fazer home office, não tem a necessidade de você vir até o trabalho. Caso aconteça a necessidade de você vir até o trabalho, alguma ferramenta que você necessita da empresa, você se desloca até a empresa. Claro que tem a questão, só se for a questão dos serviços essenciais, né, que não parou de operar. Do outro lado, o contador pode sugerir assim, fazer o home office e a empresa prestar o suporte para o funcionário ter a condição necessária para poder trabalhar. A questão assim, papel, impressora, melhorar a questão da internet, porque muitos funcionários também não têm uma internet boa, até também por causa da região onde reside, né? Eu acredito que a rotina do home office foi um pouco complicada no começo, mas que alguns segmentos se adaptaram bem. Olha, se você me permite, em complemento ao que você falou, professor Nivaldo, nós temos que primeiro esclarecer e deixar muito claro os pingos nos is com relação a essa questão de trabalhar em casa. Primeiro, não são todas as atividades que proporcionam um trabalho de casa. As únicas atividades que proporcionam que você possa trabalhar de casa são aquelas atividades meramente administrativas que não envolvem atendimento ao público. Não tem milagre. Não existe a possibilidade de você migrar para home office e as empresas ficarem vazias. É claro que eu tenho muitos clientes no estado do Paraná e em algumas outras localidades do Brasil que muitos colaboradores estão trabalhando de casa. Por quê? Porque o trabalho deles não depende de atendimento ao público e o trabalho deles não depende de uma certa fiscalização por parte dos superiores, dos supervisores. Ou essa fiscalização pode ser feita também eletronicamente, através de videoconferências, através de troca de e-mails e outras ferramentas. Mas existe uma situação que também tem que ser considerada, que vai mudar drasticamente o paradigma nos próximos meses, nos próximos trimestres ou semestres, que é a questão de que muitos serviços, as empresas vão concluir que não precisam mais ser presenciais, não precisam mais ter aquela rotina de cartão ponto, relógio ponto, biometria para você marcar quando você chega, quando que você sai, aquela despesa de vale transporte ou aquela despesa de vale alimentação para você dar o intervalo para o camarada almoçar ou fazer um lanche, aquela obrigatoriedade de acordo com as leis trabalhistas de 1 hora de repouso ali entre o período matutino e o período vespertino. Você vai acontecer isso muito rapidamente, de algumas empresas descobrirem através dessa necessidade de trabalhar em casa, de distanciamento social, que não vai mais, as pessoas vão trabalhar por tarefa e não mais por hora. Aquelas 44 horas semanais, 220 horas mensais vão deixar de existir. As pessoas vão trabalhar por procedimento, por tarefa, por rotina. Então temos que falar, por um lado vai intensificar, mas por um lado vai ter muitas frustrações de trabalhos home offices mal feitos, mal supervisionados, mal realizados e trabalhos que vão ter que voltar a ser refeitos porque não foram bem feitos, porque não tinha supervisão. E tem mais um agravante. As pessoas que pretendem trabalhar home office vão ter que se estruturar não só nesses aspectos que o José Nildo falou, aspectos tecnológicos, de ter um bom equipamento, uma boa internet, mas principalmente um bom ambiente interno dentro da sua casa. É impossível você fazer home office com o teu filho chorando, quem tem filho pequeno, ou com aquele filho que quer um pouco mais de atenção e que não estava acostumado com a tua presença na casa, fica te puxando pela camisa. Como que você vai se concentrar? Nós vimos algumas videoconferências aí que até aconteceram gafes assim, que a pessoa estava falando no momento que era o momento dela falar e daqui a pouco abria a porta do quarto, vinha o filho ou entrava a
esposa de calcinha e sutiã, que não sabia que o cara estava online, quer dizer, vai ter que acontecer uma transformação grande aí para que isso dê certo. Não só no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico também, porque nós agora estamos dando muita aula remotamente, né? E você vê que muitas vezes você está dando aula e o aluno ali, o acadêmico, ele está com todo o ambiente da casa dele, a TV ligada, o celular tocando, o passarinho na gaiola cantando, Crianças as crianças brincando. Então toda essa dinâmica que existe no nosso lar, ele tem que ser adaptado para que nós possamos executar bem as nossas tarefas com concentração. E eu queria fazer um comentário com relação a isso que o professor Nivaldo falou. Você veja o desafio que foi lançado para quem está no magistério. Não importa se é no nível médio, no nível fundamental ou no nível superior. Como num passe de mágica, a situação de quarentena, de pandemia, obrigou os professores a se tornarem, da noite para o dia, youtubers. O professor ele teve que pensar em preparar um cenário, preparar a iluminação adequada, ele teve que ir em busca de mecanismos tecnológicos para editar as suas aulas, para fazer toda a edição, material de apoio. E muitos professores, eu sei que não é o teu caso, Nivaldo, porque eu sei que você está se saindo muito bem nessa parte, mas nós temos professores que estão dando aulas verdadeiramente desastrosas, aulas que não conseguem prender a atenção do aluno, que não tem qualidade de áudio, qualidade de vídeo, qualidade de iluminação e principalmente qualidade de material, porque muitos professores mais preguiçosos que ainda estavam na época das fichinhas amarelas, que são aquelas que faz 10 anos que ele está com a mesma fichinha, tiveram que deixar mais digital o seu conteúdo e nisso não conseguiram se adaptar. Então, essa mudança é tremenda e vai exigir muita dedicação das pessoas envolvidas. Então, nós vamos encerrar esse primeiro bloco, vamos chamar comerciais, depois os anúncios dos nossos patrocinadores, vamos continuar agora nesse segundo momento, tá? Vamos tentar mostrar para vocês uma visão mais prática, operacional do contador, nesse momento em que você tem uma diversidade. E como transformar essa diversidade numa oportunidade, né? Como superar isso? Que ferramentas você pode utilizar para superar isso? Inicialmente, nós temos a questão do ajuste no RH das empresas. A parte mais nervosa que tem no escritório de contabilidade ultimamente tem sido o RH. Então, o escritório de contabilidade geralmente a gente divide em 3 partes, na parte fiscal, na parte contábil e no RH. Por que o RH tem sofrido bastante? Devido à quantidade de normas, leis, determinações que estão sendo implementadas ou tentadas ser implementadas, porque algumas são implementadas e são quase que instantaneamente são derrubadas, né, por instâncias superiores. Como é que o contador pode ajudar a analisar se demitir o colaborador é a melhor opção? Ou o contador precisa estar informado sobre a legislação, e essa informação que ele tem que ter tem que ser uma informação segura, para que ele tenha certeza na orientação que ele dê, para que o profissional, o administrador, possa tomar uma decisão com segurança. Então, Nilton, você tem tido muita demanda lá no escritório com relação à parte do RH, parte de gestão de pessoas? Sim. Primeiramente, nós temos que parabenizar os profissionais da contabilidade, os bons profissionais da contabilidade, por então pouco tempo ter que traduzir para o empresário tantas normas, tantas medidas provisórias que foram saindo uma atrás da outra, e obviamente que o impacto maior foi no RH, né? Muitos empresários, acredito que entraram em contato com seus contadores para falar: o que eu faço agora? Eu vou demitir todo mundo? O que eu vou fazer? Eu não posso, sabe? Vou manter? Então, assim, o contador tem que ter uma visão, primeiramente com muita cautela, a orientar o empresário na questão assim: demite todo mundo. Se demitir todo mundo, se é só um alerta, só assim, que a mídia que está engrandecendo essa questão do vírus, esse mês que vem voltar, e o que eu faço? Estou sem funcionário, como é que eu vou continuar a minha atividade? Não, então assim, o que aconteceu? Tem muitas empresas, não teve jeito. A questão do segmento alimentício teve que demitir, não teve opção, porque... Restaurantes, né? Restaurante, porque se não pode aglomeração, então não tem como nem orientar a questão da férias, banco de horas, e depois volta, porque estamos num cenário que é incerto. Então não teve jeito, teve que demitir. Mas outros segmentos, a questão assim, a orientação mais correta e mais coerente com o momento foi:
Se o funcionário tem banco de horas, faz a liquidação desse banco de horas. Deixa o funcionário em casa, dá o banco de horas, seguido o banco de horas, se não normalizou, foi o que aconteceu, dá férias para o funcionário que tem direito. Mesmo que aquele funcionário novo que ainda não tem o período completo aquisitivo das férias, mas você já orienta, dê as férias proporcional ao período que o funcionário tem. Seguindo disso, se não voltou, existe a opção do afastamento, para manter o funcionário no período afastado, onde uma parte a empresa cobre e outra parte o governo cobre. E a última opção, que é a orientação que os contadores deveriam passar para os seus empresários, é a demissão. Claro que tem que analisar cada caso, mas houve muitas demissões, então assim, o RH onde normalmente fazia 100 demissões num curto período, teve que fazer 500 demissões. Aviso de férias. Se é 50 avisos de férias, teve 300 avisos de férias. Então, assim, e aí, por outro lado, o empresário ainda, poxa, eu não estou operando, então o meu contador também não está trabalhando. Houve muito isso, sabe? O meu contador não está trabalhando porque eu não estou operando. Então, ele não. Só que aí, ao mesmo tempo, ele deu férias para 50 funcionários e o RH teve que fazer 50 férias ali, sabe? Então, assim, teve que ter uma interpretação desse normativo que saiu, dessa medida provisória muito bem criteriosa para não orientar o seu empresário na questão, assim, de mandar ele para um rumo que não vai ter muito jeito como consertar depois, porque, como eu falei, estamos num cenário que é incerto. Se volta mês que vem tudo normal, o empresário pode estar sem funcionário. E você que é DRH, sabe o que ele está falando. Ele teve que carregar muito piano aí nesses dias aí. Nivaldo, eu gostaria só de fazer sobre um outro enfoque, não tão técnico, mas fazer uma reflexão aqui também. Houveram muita sacanagem também em relação a essa questão de recursos humanos dentro das empresas. Nós temos que, eu acredito que, além de sobrecarregar os contadores, os empresários aproveitaram o momento para desovar aqueles colaboradores assim que eram meio duvidosos e que aproveitou o embalo e falou, o negócio ficou difícil aqui, né? Então isso também aconteceu. Mas uma coisa que é importante mencionar, independentemente da crise, a grande realidade que a gente percebe nas empresas é que as empresas não têm capital de giro para aguentar a dificuldade. E houveram também situações que mesmo as empresas com capital de giro, empresas que tinham condições de, depois de realizadas todas essas implementações de redução de jornada, férias e tudo isso que o José Nildo falou, mesmo assim as empresas se aproveitaram para buscar vantagens como diferimento de pagamento e contas com fornecedores, negociações diversas, e muitas vezes essas empresas não precisavam disso, elas poderiam ter honrado seus compromissos com fornecedores, mas os empresários, de maneira muito astuta, aproveitaram o momento e tendo como desculpa a pandemia para não pagar conta, porque as empresas, muitas delas fecharam as portas do dia 25 de março em diante. Então não se justificava você não pagar as contas de março que você estava operando. Abril, muitas ficaram fechadas, tudo bem. Mas as empresas acabaram se prevalecendo dessa situação, muitas delas por necessidade, mas muitas delas por oportunismo. E falando daquelas que fizeram isso por necessidade, a gente percebeu a fragilidade das empresas que existem na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. E nós vimos que muitas empresas e muitos empresários não tinham condições de ser estabelecidos como empresa, tampouco como empresários, porque não tinham capital de giro ou não tinham um bom produto ou um bom serviço adequado às necessidades do mercado. E aí jogaram a culpa na pandemia, jogaram a culpa no governo, jogaram a culpa no contador e em diversos outros entes, muito menos a culpa em si mesmo. Então tem que tomar cuidado com isso, nós temos que saber separar
toda essa dificuldade que surgiu. E essa mortandade de CNPJ, que eu sei que você vai falar daqui a pouco também, tem que ver se a culpa é da pandemia. Temos que analisar isso. Só mais um complemento rápido, assim. O que eu percebi também da parte dos empresários? O governo vai liberar um financiamento para a folha de pagamento. Os empresários acharam, opa, eu tenho direito. Dinheiro barato. Eu tenho direito, sem analisar a real necessidade de adquirir esse financiamento. Então houve uma confusão na questão assim, se é para as empresas que é médio porte e eu me encaixo, eu tenho direito. Sem analisar assim, a questão que não é só na questão dessa pandemia e tudo isso ocorreu com a empresa, se realmente tem necessidade ou se não tem. Eu admiro assim, um escritório de contabilidade ou um contador que tem a visão na seguinte, como que eu posso chamar? O risco de liquidez. Uma visão de, e se acontecer tal coisa? Como que está a questão do seu fluxo de caixa? E se, porque assim, não é fácil você chegar para o empresário, você tem que fazer uma reserva de contingência aí para alguma coisa. Cara, mas não vai acontecer. O empresário diz, não vou fazer porque não vai acontecer. Mas tem que sempre ter, e se acontecer? Você vai ter que depender de financiamento da folha de pagamento do governo, ou você vai conseguir se segurar nessa crise e passar por ela sem nenhum impacto? Nós temos que tomar muito cuidado com a bandalheira. Eu sempre digo isso. Nesse momento, a gente percebe uma preocupação muito grande das agências de fomento, dos estados, alguns municípios mais estruturados que têm uma certa condição de ter uma agência de fomento próprio, no sentido de oferecer o dinheiro para as empresas e sem avaliar necessariamente se a empresa efetivamente necessita do recurso. Para você ter uma ideia, existem aí recursos que estão sendo ofertados com juros de 4% ao ano, que dá hoje um pouco mais do que a Selic, que está em 3%, e muitos empresários pegando dinheiro para trocar de carro. Dinheiro que mascaradamente entra na empresa e sai via distribuição de lucro, e daqui a pouco aparece um empresário de carro novo, o empresário, ao invés de investir no capital de giro, investir em estoque, investir, quem sabe, algumas coisas até para manter postos de trabalho, está desviando esses recursos. E tem muita gente fazendo isso, muito empresário pegando dinheiro sem precisar, e o pior de tudo, o governo fomentando essas empresas com recursos que poderiam estar sendo destinados a obras, destinados à saúde e outros objetivos preliminares do erário público, cancelando muitas vezes esses investimentos em infraestrutura, alegando que tem que socorrer as empresas, mas tem que ver se as empresas precisam disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, o contador tem que ser muito cuidadoso nesse momento, porque talvez o contador tem que ser a pessoa que é a pessoa que vai dizer não, ou a pessoa que vai questionar o empresário no sentido de dizer, não, agora é muito bonito pegar dinheiro, difícil é a hora que você tiver que pagar a parcela, difícil é a hora que você vai ter que liquidar esse passivo que você está assumindo. Então, o contador, na pior das hipóteses, ele tem que ser a pessoa que vai questionar o empresário, para que depois o contador não seja acusado de que ele foi negligente ou que ele não orientou de maneira correta naquele momento, porque na hora que estão oferecendo dinheiro barato, todo mundo quer, mas na hora de pagar, todo mundo some. Tem que tomar mais cuidado. Uma das questões, professor, que eu sempre comento na minha sala de aula, né, é que uma das maiores causas de óbito de CNPJ é essa confusão patrimonial. Quando o empresário começa a pegar o dinheiro da loja para abastecer o carro particular dele e começa a usar o dinheiro da empresa para viajar em viagens de férias e faz a confusão. E principalmente nessa questão, você pegar e adquirir um empréstimo, né, um financiamento, um empréstimo para aplicar na empresa, para investir na empresa e usar em meios próprios, né, para recursos próprios. Então, Evaldo, eu durante muito tempo eu fui professor da disciplina de contabilidade geral no curso de ciências contábeis e também cursos de administração. E eu adorava essa disciplina
porque na ementa dessa disciplina, no primeiro dia de aula, nós falávamos sobre a estrutura conceitual básica da contabilidade e começávamos a falar sobre os postulados, princípios e convenções. E como você mesmo falou, o postulado da entidade, que ele diz que o patrimônio dos sócios não deve ser confundido com o patrimônio da empresa, não é à toa que é ministrado no primeiro dia de aula do curso de Ciências Contábeis, na disciplina de Contabilidade Geral. Essa estrutura conceitual do postulado da entidade, se ela não for levada a sério, como de fato muitas vezes não é o motivo da mortandade de muitas empresas. Quando o dono anda, antes andava com o talão de cheque no bolso, agora anda com o cartão de crédito ou de débito da empresa no bolso. Ele dá para a mulher fazer compra no mercado, ele dá para o filho ir tomar sorvete na sorveteria, e usa no restaurante, e tem uns que usam até no motel, o que é pior. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, para cuidar da saúde da empresa. O sócio ele tem que estipular um prolabore e tem que viver dentro desse prolabore. E se ele quiser prosperar, ele tem que distribuir lucros. Prolabore é para a manutenção da sua vida como se fosse o seu salário, como de fato é. Né? Então a gente tem que separar muito. E os contadores muitas vezes não fazem esse trabalho. Talvez por timidez, talvez por não querer se intrometer na vida do cliente. Do empresário. Na verdade, eu acredito que assim, é tão difícil de conquistar um cliente, de ganhar um cliente, que eu posso perder ele por pouco, assim, é o medo de perder o cliente, de falar assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode confundir. Eu lembro assim, que você falou do primeiro dia de aula, que já foi o meu primeiro trabalho no curso de Ciências Contábeis apresentado em forma de seminário, foi justamente referente a isso. Eu me lembro que foi o meu primeiro trabalho e o professor pediu para não ter cola, para estar na cabeça. E assim, outra coisa, pessoal, é que muitas vezes o empresário ele faz a rescisão contratual, libera todos os seus funcionários, todos os seus colaboradores e pensa, pronto, resolvi meus problemas, eu vou fechar minha empresa. Olha, a empresa, mesmo ela estando inativa, ela tem os compromissos. Então, compete a você, contador, orientar o empresário, que mesmo que a empresa dele esteja inativa, até a baixa dela, ele tem compromissos. Então você também tem que estar atento a isso aí. E assim, eu gostaria de afirmar mais uma questão com relação a um case do Hospital de São Paulo, que você me contou. Eu gostaria que você relembrasse nessa linha que o José Nildo falou, que a gente tem que tomar muito cuidado para disponibilizar esse determinado colaborador para o mercado, seja através de algum acordo ou seja através de uma demissão sumária. Você tem que projetar, e se daqui 6 meses as coisas voltarem como era, todo aquele investimento que eu tive em treinamento, em capacitação, e não obstante a isso, de fazer com que aquele colaborador entendesse a forma como eu enxergo o meu business e pensasse da mesma forma como eu penso como dono, que a gente chama que é o funcionário empreendedor. Muitas vezes você tem um funcionário empreendedor que ele não pensa muitas vezes como empregado, mas ele pensa como dono. E você, de repente, acha que aquele colaborador te custa um pouco mais caro, mas você tem que ver quanto que você já investiu nele. Né? E eu conversava com um amigo meu, que é diretor de uma das maiores redes de hospitais do Brasil, que tem mais de 50 unidades só no estado de São Paulo. Ele me dizia que eles fizeram uma estratégia para não abrir mão de nenhum funcionário, mesmo fechando pequenas unidades, que lá no estado de São Paulo é muito comum aqueles postos de atendimento mais emergenciais, que não tem muitas vezes uma estrutura de hospital, mas que são prestadores de serviço de saúde, como se fosse um posto de saúde que a gente está acostumado, mas são privados. Né? O que eles fizeram? Eles intensificaram os atendimentos 24 horas nas grandes unidades, remanejaram todos esses enfermeiros, todos esses profissionais da saúde, médicos e outros, para essas unidades, trabalhando muitas vezes em turno, intensificando o turno, e mesmo tendo fechado aquelas unidades, eles não abriram mão de nenhum enfermeiro, nenhum médico, nenhum farmacêutico, nenhum pessoal da área administrativa, porque a área administrativa da saúde é muito específica.
manutenção. Então, eu achei bacana, porque eles enxergaram que daqui 6 meses, quando a coisa voltar ao normal, daqui 1 ano, quanto que custaria para eles para repor esse talento que eles colocaram no mercado, que eles disponibilizaram. Só que derrubei. Aquilo lá que eu comento em sala, assim, ó. Quando você injeta dinheiro no funcionário no treinamento, isso não é despesa, isso é investimento. Você está treinando, você está qualificando. E isso pode ser um diferencial para a empresa lá, que você está dando uma consultoria, você está dando uma assessoria contábil. Então ali é isso, o diferencial que nós chamamos ali do capital intelectual, professor, né? O conhecimento técnico que aquele colaborador tem. Se você libera ele até você formar novamente um especialista nessa área, é um custo muito grande. Olha, eu diria que você desperdiçar um talento que já fala a mesma língua da empresa, que eu sempre digo, que falar a mesma língua da empresa é pensar igual o sócio pensa, igual o dono pensa, e muitas vezes tomar decisões como se fosse a cabeça do dono. Às vezes você desperdiçar um talento como esse, e muitas vezes não é um talento que tem nível gerencial ou nível de supervisor, às vezes é um talento que está na linha de frente, mas é um cara que de repente atende bem, é um cara que cativa o cliente, e que às vezes ele é, dentro da estrutura da empresa, um funcionário humilde, um funcionário que às vezes não é muito bem remunerado ou muito bem reconhecido pela empresa, mas que está lá batalhando, buscando um espaço. Às vezes você abre mão desse talento, nós temos que enxergar isso como se fosse um ativo, como se fosse abrir mão de uma máquina, de um equipamento que produz que transforma aquela determinada matéria-prima que é o produto final da tua empresa. Perfeito. O recurso humano tem que ser enxergado dessa forma. Naturalmente, professor e José Nildo, nós temos que ter a percepção de que existem muitos recursos que estão ali à disposição da empresa e que não estão dando o resultado. É aquela máquina que está com problema, que está com defeito, que ela está gastando muita energia, que ela já está obsoleta, que ela já está defasada. Talvez esse seja o momento de você disponibilizar esse recurso humano. Mas tem que haver uma política e principalmente um planejamento para você fazer toda essa transição dentro da empresa. Olha, é empolgante porque um assunto puxa o outro aqui. Nós fôssemos ficar aqui falando mais sobre esse assunto, ele iria longe. Mas nós temos que continuar com a nossa pauta, que tem mais 29, não sei, tem mais alguns assuntos aqui para a gente conversar. Mas a gente já termina, não sai daí, não desligue, que a novela não começou ainda, fica aí. Nós vamos falar agora sobre planejamento tributário. Eu gosto desse tema. Então, nós tivemos leis, né, que autorizaram o diferimento, né, ou seja, a prorrogação do recolhimento de alguns tributos. E assim, o que eu gosto de ensinar para o meu aluno assim, é que tudo é lícito se está dentro da lei. Se a lei autoriza você prorrogar o pagamento do teu tributo e você orientar o administrador da tua empresa a ele injetar esse dinheiro que iria ser recolhido aos cofres públicos, ele injetar e reinvestir na empresa e aumentar o giro da empresa, perfeito. Tá? Então isso é uma coisa lícita, porque está na lei. A lei autoriza você fazer isso. E se você, numa situação, se você não tiver esse recurso para pagar, é uma oportunidade que o governo está te dando para que você continue dando uma sobrevida aí para o teu CNPJ. E muitas vezes, né, a maioria das vezes, o empresário entende do produto e do serviço que ele trabalha, mas não entende de gestão da parte tributária. Compete a nós orientar o empresário nessa questão. Eu acho humano o empresário ser eficiente enquanto empresário, cuidando de todos os elementos necessários para que ele possa ser bem sucedido e ainda ser eficiente como empresário na área tributária. Eu acho que mais do que nunca a área tributária hoje exerce uma interferência fundamental naquelas empresas consideradas empresas bem-sucedidas das empresas que não são bem-sucedidas. Eu, professor, desde 2003 optei, dentro da minha carreira como contador, de trabalhar com consultoria na área tributária. E de lá para cá tive a oportunidade de conhecer e desenvolver junto com parceiros ou dentro do meu staff, do meu escritório de consultoria, muitas teses, umas vencedoras, umas mais ou menos e umas perdedoras,
mas teses de elisão fiscal, que seria teses para fazer com que as empresas paguem menos tributo dentro daquilo que você acabou de falar, que é obedecendo a questão legal, né? Mas eu diria para você o seguinte, a primeira coisa que nós temos que analisar, e aí vai para você, acadêmico de ciências contábeis, contador recém-formado ou contador experiente, nós temos que fazer o nosso cliente entender a importância de você levar a área tributária da tua empresa em dia. Como? E aí que vem o desafio. Como fazer com que você entregue a guia para o cliente e ele não jogue lá dentro de uma gaveta e fique esquecido. Mas eu acho que antes de tudo isso vem um bom critério de formação de preço, que muitos empresários não sabem formar o preço, sejam eles comerciais, sejam eles industriais, não sabem formar preço, não sabem o conceito de margem de contribuição, não sabem separar custos fixos de custos variáveis, não entendem o princípio, os tributos que são incorporados ao preço de venda, como é o caso do IPI, do ICMS, não sabem separar todos esses critérios, não sabem entender a incidência quando você compra dentro do Estado, fora do Estado, não sabe negociar a questão do frete como fator preponderante na formação do custo, muitas vezes compram errado, compram demais, compram mercadorias desnecessárias que ficam obsoletas. Então tudo isso interfere sobremaneira no planejamento tributário da empresa. Então eu digo para você o seguinte, o conceito de margem de contribuição, que muitos de vocês não dão bola quando estão lá na disciplina de contabilidade gerencial, contabilidade de custos, é hoje, na minha opinião, o fator mais importante. Você tem que saber determinar qual é o teu ponto de equilíbrio, qual é o volume mínimo de vendas ou de quantidade de produtos, se você trabalha com um mix não muito grande, que você precisa vender para que você possa lograr o êxito, que seria pagar o tributo, que é o custo variável, cobrir o CMV ou o CPV, custo da mercadoria do produto vendido, pagar a comissão para o vendedor, que é um custo variável, e ainda sobrar margem para contribuir para a amortização dos custos fixos, que é o teu aluguel, a tua folha de pagamento, os teus encargos sobre a folha, as provisões sobre a folha, que ninguém dá bola. Chega no final do ano, o contador fica louco atrás de linha de financiamento para pagar o 13º, porque ele não provisionou no mês a mês um 12avos de férias, um 12avos de 13º e um 12avos de INSS e FGTS sobre férias e 13º. Isso aí deveria ter sido feito uma poupança no mês a mês, ele fazer um check-in ou uma transferência bancária para uma conta de poupança para que ele chegasse lá em dezembro ou chegasse na medida do planejamento dos períodos aquisitivos de férias dos seus funcionários, ele poder pagar com naturalidade, provisionar o adicional de 1/3 sobre férias. Então o que acontece? Todo esse planejamento vai depender do engajamento do contador com o empresário. Quanto maior for esse engajamento, essa amizade, essa confiança, maior vai ser a capacidade da empresa se dar bem nessa área tributária. E para finalizar, professor Nivaldo, que eu acho que é importante a gente falar uma coisa que muita gente não dá bola, principalmente os empresários. Quem paga o imposto não é o empresário, à exceção do imposto de renda e da contribuição social, que são tributos sobre o lucro. Todos os demais produtos, o empresário, ele incorpora o preço de venda na formação do preço, quando nós falávamos um pouco antes, né, da questão do planejamento de formação do preço de venda e todos aqueles critérios, né. É muito importante. Quem paga o tributo é o consumidor final, é quem compra a mercadoria. O ICMS está embutido, o PIS, o COFINS, se for importação, o imposto de importação e inúmeros outros. Todos eles estão embutidos no preço. Então, o consumidor que chega lá na empresa, que compra o produto ou o serviço, embutido naquele preço já está. No caso do ISS, sobre a prestação de serviço, tudo isso está embutido. Né? Quem paga o tributo é o consumidor final. A gente tem que deixar muito claro isso. Mas só que também os empresários falham
e não conseguem fazer, ou melhor, os contadores falham e não conseguem fazer os empresários entenderem isso. Os empresários sempre são as vítimas dizendo que eles não aguentam mais pagar tributos. Não é verdade. Eles podem não aguentar mais recolher tributos, porque quem paga é o consumidor final. Então, nesse aspecto a gente já fez um apanhado tanto na gestão tributária quanto na gestão financeira. Então, se veja que foi uma aula aí que vai ter muita gente aí que vai repensar o seu TCC. Vai ter gente que vai estar mudando de tema aí no TCC, vai pensar em fazer um planejamento aí financeiro, na gestão tributária, margem de contribuição, markup, um preço de venda, alguma área de custos também. Também, uma questão bem bacana da gente debater hoje seria com relação à gestão financeira voltada ali para o fluxo de caixa e também para a análise das demonstrações financeiras. Por que a gente ensina tantas demonstrações para você? Por que lá na DRE tem lá uma despesa financeira, que lá estão embutidos todos os juros passivos, que são os juros que, como o professor Assir falou, que nós pagamos, que o empresário paga lá para o banco. Dentro dessa questão de fluxo de caixa, como nós podemos ver, analisar as análises vertical e horizontal? São demonstrações, são análises fáceis de se fazer e muitas vezes o empresário tem conhecimento, né? Eu entendo que todo o arcabouço da nossa profissão, todos os recursos e todas as disciplinas que nós estudamos no decorrer dos 4 ou 5 anos, dependendo da faculdade de ciências contábeis, todo ele é importante, sem distinção. Quando você tem lá numa disciplina de análise de balanços, né, a gente brincava na época da faculdade, toda essa hermenêutica, né, a interpretação das demonstrações contábeis, o pessoal gazeia a aula por achar que não é importante. Mas quando você tem uma contabilidade bem feita, quando as informações chegam, os documentos chegam e são processados adequadamente, quando existe um bom plano de contas, porque também existem empresas que têm um plano de contas muito mal feito, que não dá possibilidades de análises mais detalhadas, realmente fica difícil. Mas quando você tem uma boa estruturação, você pode tomar muitas decisões, você pode tomar muitos novos rumos dentro da tua empresa, tendo como base a análise das demonstrações financeiras, contábeis, patrimoniais. Como você falou, uma boa análise vertical, onde você pode comparar em relação ao total do teu ativo, o total do teu passivo, o aumento do teu disponível, do teu não disponível, o teu aumento do teu patrimônio líquido, do teu passivo circulante, passivo não circulante. Toda essa evolução é importantíssima. E também numa análise horizontal, você poder ver a evolução das rubricas contábeis em determinado período, de um mês para o outro, de um bimestre para outro bimestre, de um trimestre para outro trimestre, ou de um ano para outro ano, é fundamental. É fundamental saber quanto era o teu endividamento com fornecedores em relação ao total do teu passivo, de um ano para o outro, para saber se você foi eficiente na gestão das tuas contas a pagar, o teu endividamento tributário, né? Se você não conseguiu cumprir com as tuas obrigações, como que era o cenário de um mês para o outro, as tuas provisões, que são tão importantes, a tua própria realização do teu ativo, as amortizações e outras coisas, aplicações financeiras é muito importante, disponibilidade, seja elas em caixa ou bancos, enfim, toda essa análise. E depois existem inúmeras outras formas de análise que te dão uma posição para você poder chegar para o dono da empresa e dizer assim, olha, toma cuidado aqui, vamos por ali. Isso é fundamental. E também eu entendo que dentro de uma análise, de uma demonstração de resultados do exercício, né, você poder analisar todas as suas rubricas de despesa em relação ao teu resultado líquido, né, ou o teu lucro bruto, o teu faturamento, né, a evolução do teu CMV de um mês para outro, ou de um ano para outro. Você consegue ver se houve eficiência na tua gestão dos teus estoques para que o teu CMV baixasse, logo o teu lucro bruto aumenta. Comissões sobre vendas, isso é importantíssimo, muita gente não dá bola de fazer comparativo. Aumentou o faturamento, mas a comissão diminuiu, significa dizer que ou você
teve vendas que não geraram comissão, ou que a política que você adotou em determinado momento ajudou para que isso mudasse, a parte variável dos tributos, não é? Tudo isso tem a ver. De repente existem tributos que têm uma incidência tributária menor, outras maior. Às vezes você pode focar em determinados produtos que a carga tributária é menor, que vai dar um impacto diferenciado. Tudo isso é importante, mas infelizmente a maioria dos empresários não dá valor para isso. E sabe por quê? E agora vem a grande pergunta. Porque nós não sabemos vender o nosso peixe. Nós não sabemos vender o nosso peixe. Nós não sabemos fazer o empresário entender o portfólio, a quantidade de serviços que nós podemos prestar, além daquela de mandar uma guia para ele pagar ali no começo do mês, quando você pega as notas, né? E hoje em dia, com a nota eletrônica, você nem vai mais na empresa, né? Porque você já recebe o XML lá, o teu sistema importa, o teu sistema de SPED fiscal já calcula tudo automático, o sistema do Simples já te dá o número. E isso agravou ainda mais. Eu brinco, nós temos que usar o método TBC, que é tirar o bumbum da cadeira. Os contadores não tiram o bumbum da cadeira, eles ficam o ano inteiro fechados numa sala, calculando guia, e não vão para dentro das empresas, não vão ajudar o empresário a calcular o preço de venda, não vão ajudar o empresário a fazer uma análise dos números, não vão ajudar o empresário muitas vezes a tentar melhorar normas e procedimentos internos, rotinas internas, questionando layout até mesmo às vezes. Muitas vezes o contador se aprofundando um pouco mais, quem sabe dando um treinamento de atendimento. Tudo isso eu acho que pode ser feito pelo contador, por que não? Com certeza. Então o desafio é esse. Eu acho assim, a questão da pandemia talvez pode nos levar a todas essas reflexões, mas acima de tudo, os contadores têm que tomar ciência da sua importância dentro da empresa, mas fazer valer e principalmente entrar na brecha, como a gente diz. A brecha existe, ocupe a brecha. Faça com que o empresário entenda a importância que você tem e a capacidade que você tem de ajudá-lo. Eu acho que isso é fundamental. E assim, só complementando o que o professor Assir disse, essa questão das análises horizontal, vertical, também o contador pode se basear para demonstrar para o empresário qual que é o rumo que a empresa deve seguir. Em tempo de crise, então assim, você acaba meio que prevendo qual que é o futuro da empresa a um prazo médio aí, e só o fato do contador chegar para o empresário e falar assim, viu, eu fiz uma análise aqui, essa análise na econômica financeira que a gente aprende na faculdade, a cada R$1 de dívida que você tem R$2 de liquidez aqui. Então assim, o empresário já vai falar, opa, ele está me dando uma informação que eu não tinha, algo que eu não sabia, algo que... Então assim, o contador dá esse suporte para o empresário, ter essa decisão para onde que a empresa vai, onde que a empresa vai nesse tempo de crise, não só também em tempo de crise, mas também em tempos que está tudo normalizado, né? Posso dizer assim. Isso é um diferencial muito grande que os contadores podem oferecer para os seus clientes daí também. Também chegou aqui uma mensagem aqui na live, que não está sendo live, está sendo gravado, tá? É o seguinte, com relação à gestão de custos. Nós falamos assim, abordamos um pouco da parte lá de custos, né, formação do preço de venda, e qual seria assim, como está sendo a orientação de nós contadores na formação, na gestão dos custos do dia a dia da empresa. Eu diria, Nivaldo, que infelizmente é um dos maiores desafios hoje de qualquer empresa, a boa gestão dos seus custos. Muitos de nós pensamos errado quando imaginamos que contabilidade de custos só se aplica para as indústrias, e não é verdade. A contabilidade de custos ela se aplica na empresa prestadora de serviços, ela se aplica na empresa comercial, porque tudo impacta na última linha, como a gente diz, que é aquela linha que diz assim, lucro ou prejuízo líquido do exercício. Tudo isso impacta na última linha, né? Eu tenho um
um exemplo de um empresário amigo meu que é dono de um restaurante muito conceituado aqui na cidade onde nós moramos, que nessa época de crise ele está fazendo um trabalho extraordinário no Instagram, divulgando, porque o restaurante dele é de grife, e ele divulgou um produto chamado Prato Feito. O que é o Prato Feito? Ele abria só à noite, começou a abrir na hora do almoço, fazendo uma espécie de uma marmita, mas não aquela marmita que a metade da marmita é arroz e fica aquele negócio desajeitado. Ele criou dentro do cardápio dele, que é de alta gastronomia, um mix de produto que ele tem variado semana por semana, com a qualidade e a nobreza dos pratos de alta gastronomia que ele servia. Ou seja, então não é aquele negócio de arroz com feijão e um bife na marmita, né? Então todo dia ele inventa um prato com aqueles nomes sofisticados, aonde ele vende por R$ 14,99. E aí esses dias eu encontrei ele e perguntei para ele: fulano, como que você conseguiu fazer isso? Você vendeu o teu menu, que quando a gente ia no teu restaurante custava lá 50, 60 reais, e você consegue agora vender por R$ 14,99. Ele falou: eu consegui transportar para o meu prato feito, que vem dentro de uma marmita que eu entrego através do delivery na casa do meu cliente, um prato numa quantidade de porções individuais que ele faz, a marmita, que não precisa ser aquela marmita cheia que sobra mais da metade. Então ele coloca uma porção suficiente para a pessoa ficar bem servida, com a qualidade e o sabor da alta gastronomia, por um preço acessível, que motivasse as pessoas a não fazer o almoço. E aí eu falei: e aonde que está o pulo do gato? Ele falou: o pulo do gato foi que eu consegui desenvolver um mix aí de 10, 12 pratos diferentes, aonde eu coloquei na ponta da caneta os custos, e eu cheguei à conclusão que eu poderia fazer um prato a R$ 14,99 e ganhar dinheiro, e usar a minha mão de obra que estava ociosa aqui nessa época de crise. Então, minha gente, o custo é o segredo do sucesso de qualquer negócio. Seja uma despesa que está sendo realizada e que não precisava, porque existem lá de repente aqueles boletos que chegam e que você paga como uma assinatura de determinada coisa, uma despesa que não é fundamental à operação da tua empresa, e que às vezes você acha que porque custa 50, 70, 80 reais não é importante. Então tem que ser administrado todas essas pequenas despesas, o consumo de energia elétrica, o consumo de água, as despesas com o material de expediente, que muitas vezes ninguém dá bola, e é uma torneira assim aberta dentro da empresa, o material de expediente, o toner da impressora, a tinta do jato de tinta, o material de limpeza, professor Nivaldo, que muita gente não tem controle sobre o material de limpeza. É uma torneira escancarada dentro de uma empresa comercial, uma empresa prestadora de serviços. E eu digo para você, todos esses itens são de relevante importância, não importa se a empresa é industrial, comercial ou prestadora de serviço. Bom, só complementando o que o professor disse, né? É de grande importância o contador explicar para o empresário essa questão dos custos, porque é muito difícil eles entenderem, né? É difícil de entrar na cabeça do empresário a questão da formação do preço, do custo, tentar colocar, pelo menos explicar para ele que existe o CMV, o custo da mercadoria vendida, o custo do serviço prestado, o custo, sabe? Quando você chega no empresário e fala assim: eu vou te explicar sobre custo, ele já vê assim: eu não vou pagar nada. É a impressão que o empresário tem, mas é de grande importância que um contador ele explique para o seu empresário, para o seu cliente, né, essa questão da formação do custo, até porque também para tentar se reinventar no tempo de crise, aonde que ele pode mexer, qual margem que ele pode mexer. Então isso é de grande importância para o tempo que a gente está vivendo hoje em dia. Aproveitar o momento também para mandar um abraço para o pessoal do exterior que está nos assistindo, porque hoje o que permite que nós possamos falar a mesma, talvez a gente não fale no mesmo idioma, mas converse na mesma raciocínio metodológico,
É porque a contabilidade, de acordo com as normas internacionais, é a mesma. A contabilidade que nós aplicamos aqui no Brasil, a mesma de Moçambique, Portugal, Argentina, Angola, Paraguai. Então, é a mesma contabilidade que nós usamos no mundo todo. Então, um abraço para o pessoal do exterior, um abraço para o pessoal que está nos assistindo aqui no Brasil também. E o que nós podemos tirar assim, de proveito da nossa fala é que esse momento é que nós estamos em casa, é um momento para nós nos reinventarmos, para termos essa inovação, tanto como pessoa, como ser humano, como também nas áreas profissionais. Então, não é hora de parar, é hora de mudar, mas essa mudança depende de cada um de nós. Porque mesmo em casa nós estamos consumindo. O ser humano não vai deixar de viver, não vai deixar de consumir. Então compete a nós, enquanto contadores, prestar essa consultoria, essa assessoria aos profissionais, aos empresários que tanto desempenham suas funções como venda, prestação de serviço ou até nas indústrias. Antes de encerrar, eu vou passar aqui a palavra para as considerações finais do professor Assir, e também para o professor Nildo, e agradecer a vocês dois pelos momentos que a gente teve aqui, esse momento é um momento informal, que é da nossa casa para a casa de vocês. Então, marido, vocês estão em casa aí, assim como nós estamos em casa também, para que nós possamos nos cuidar, para que quando nós superemos esse momento, nós todos estejamos bem. Por favor. Olha, Nivaldo, eu acredito que nesse período que passou muito rápido desse bate-papo, nós tivemos a intenção de dar uma pincelada sobre um número enorme de pautas tão importantes, mas que fazem com que a nossa profissão se consolide. Eu acredito que cada item que nós discutimos aqui rapidamente daria uma discussão em cada item aí de pelo menos 1 hora e meia, ainda faltaria tempo. De modo que não tivemos a pretensão de esgotar o assunto. Eu acho que isso é importante deixar mencionado. Talvez tivemos a intenção aqui de intrigá-los, né, de incentivá-los para que busquem informações, para que de repente comecem a se dedicar em algumas áreas específicas que vocês se sentem vocacionados. Então fica aqui também o nosso incentivo para que vocês façam o dever de casa. E eu, para finalizar, meu caro professor Nivaldo, que eu tive a satisfação de ser professor dele na Universidade Estadual do Centro-Oeste, isso já faz bastante tempo, né? Não vamos comentar quantos anos, mas já faz bastante tempo. Nós tivemos a satisfação de sermos professor do nosso querido Nivaldo, e eu digo para você, Nivaldo, é uma honra eu voltar aqui na Campo Real depois de tantos anos aí, longe da Campo Real. Eu que fui pioneiro quando foi implantado as cadeiras do curso de administração na Campo Real. Na época nós tínhamos gestão de negócios, agronegócios, comércio exterior e administração pública. E eu fui pioneiro na faculdade, ministrando as disciplinas de contabilidade geral e gerencial, e também depois custos, ministramos administração financeira, orçamentária. Nós trabalhamos durante um bom tempo na Campo Real, e eu digo, foi uma empresa da qual eu me orgulho muito de dizer que fui funcionário. Então eu quero deixar o meu muito obrigado a você, o meu muito obrigado ao Fábio, que é o coordenador do curso, a toda a direção da instituição por esse convite. E quero me colocar à disposição o dia que, se quiser continuar esse bate-papo, é só me ligar que eu estou à inteira disposição de você, dos teus alunos e de todo o pessoal da Campo Real. Pessoal, na verdade eu e o Assir somos vizinhos, então na verdade a gente conversa quase todo dia. Então isso aqui para nós é quase a nossa rotina, né? Então muitas vezes a gente conversa mais assuntos mais particulares, e hoje é um assunto mais técnico, mas também muito proveitoso para vocês. Maravilha. Nildo, por favor, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite do professor Nivaldo. Para mim é uma honra participar de um bate-papo de tamanha proporção para mim, porque eu hoje também pude aprender um pouco mais dessa área que abrange tantas coisas, né? Então, muito obrigado, professor Nivaldo. Também é um prazer conhecer o professor Assir. Muito obrigado também pela conversa que nós tivemos hoje. E assim, como o professor disse, é algo que a gente poderia passar aqui
o dia inteiro conversando, o dia inteiro trocando experiências, que ainda não seria suficiente. Então eu espero que esse bate-papo tenha contribuído de alguma forma para vocês que estão assistindo, e deixo aqui mais uma vez meu agradecimento. Muito obrigado, Nildo, muito obrigado, Alcir. E Nildo, olha só, a gente, mesmo formado, nós constantemente temos que aprender, estamos nos atualizando, estamos estudando. Então, assim, é muito bacana essa tua atitude, essa tua fala, sabe? Porque quando eu também estou dando aula, muitas vezes eu falo para o aluno, nós estamos aqui para aprendermos juntos, porque a profissão do contador é essa. Em virtude das grandes inovações, das mudanças, da legislação constante que é mudada, nós temos que constantemente estar nos atualizando. E para encerrar, vou deixar aqui uma frase que eu escrevi ontem. Dificilmente uma empresa existe sem o profissionalismo de um contador. Assim como precisamos de médico para cuidar da nossa saúde, as empresas precisam dos contadores para seguir em frente. Muito obrigado.